Dentro do estudo esotérico da Kabbalah, nós temos algo conhecido como Tetagrama, o nome impronunciável de Deus. E aquele que conhece os seus mistérios, conhece graus muito elevados do plano da criação, pois este nome de 4 letras também se desdobra nos 4 planos da criação, que é o que vamos ver nesta aula. Salve, salve, meu querido alquimista, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no nosso canal Alquimia das Artes, onde estamos abrindo os mistérios da Árvore da Vida, da Kabbalah. E dentro dessa nossa sequência de videoaulas, nós já vimos toda a estrutura sefirótica da Árvore da Vida, começando pela tríade primária, a tríade intermediária, a tríade inferior e Malkut, o Reino de Deus. E também vimos como toda essa estrutura se relaciona com nós, seres humanos, dentro da nossa estrutura física, mental, emocional e espiritual. Então, caso você não tenha visto essas aulas anteriores, eu sugiro que você veja elas clicando no card aqui em cima ou no link aqui embaixo para compreender melhor toda essa estrutura. Eu tenho certeza que você vai extrair o essencial para a sua vida, aquilo que é preciso para você ascensionar os planos da criação. Bom, e para começarmos essa nossa aula, eu gostaria de falar um pouquinho para você sobre esse dito nome impronunciável de Deus. Este é um nome muito sagrado, com muito poder também. Então, se você for utilizar ele, não profane este sagrado nome. Aqui nós vamos falá-lo para fins didáticos, enfim, para que você compreenda, tenha um entendimento melhor. Mas busque trazer o divino para suas próprias palavras, quando você for se referir a este sagrado tetagrama, que é justamente este nome. O tetagrama, o nome sagrado de Deus, trazido dentro das tradições racídicas ortodoxas e também dentro do esoterismo moderno, é Yod-He-Vav-He. Essas 4 letras que são, digamos assim, sem uma ligação entre si, pois podem ser Jeová, podem ser Javé, podem ser N formas. Então, cabe a cada buscador meditar em cima delas e descobrir qual é a forma correta. Dentro dessa aula, eu não vou revelar esta forma correta, fica como um exercício para cada um, dentro do seu próprio merecimento, dentro da sua própria busca. Mas eu quero contar aqui para vocês alguns segredinhos dessas 4 letras, porque Yod, He, Vav, He, lendo da direita para a esquerda, eles vão representar os 4 planos da criação. Mas também, antes de adentrarmos nesses 4 planos, queria também contar para vocês que se você botar ele na vertical, eles formam justamente uma imagem adâmica, né? Uma imagem de um ser com uma cabeça, braços, um tronco e pernas. Então, esta é a representação daquilo que existe tanto em cima como embaixo. É como se fosse a imagem e semelhança de Deus. Dentro da cultura hebraica, dentro da tradição cabalística, não é permitido nenhum tipo de imagem, nenhum tipo de deidade, nenhum tipo de figura, né? Então, é dito que esta, na verdade, é a imagem de Deus. Então, é preciso meditar mais profundamente para compreender o significado mais profundo deste tetagrama. Eu também não quero entrar no significado profundo de cada uma das letras, pois cada uma delas vai ter todo um desdobramento de significados que a gente pode inclusive relacionar com arcanos do tarô, que a gente pode relacionar com N outras formas de esoterismo, tá? Mas este nome foi revelado a Moisés, Moshe Rabbeinu, na sua visão mística que ele teve na sarça ardente, quando Deus se mostrou a ele e disse: eu sou quem sou. Esse eu sou quem sou, numa tradução mais literal, mais moderna, vai ser justamente esse Yod-He-Vav-He. Então, este é o nome apresentado, recebido por Moisés e que depois foi usado, né, amplamente dentro dos estudos cabalísticos. E se nós colocarmos essas 4 letras sobrepostas sobre a árvore da vida, nós conseguimos entender os 4 planos da criação. O primeiro plano se chama Olam Ha-Atzilut. Atzilut significa emanação. O segundo, que é o mundo da criação, é Olam Ha-Briah. Briah é a criação. Yetzirah, que é o terceiro, é a formação.
E o nosso último plano é o da manifestação, e se chama Asya. Então, compreendendo que existem 4 planos da criação, nós podemos agora entender que o primeiro plano da emanação, ele vai estar como se fosse em Hokmah, dentro do princípio arquetípico dessa criação, aonde é emanado para Binah, e tudo ali é criado. Binah dá sustentação para que possa existir embaixo a formação. Então, os planos, eles não estão bem certinhos na divisão das tríades, mas é como se estivessem sobrepostos, o primeiro da emanação em Keter e Hokmah, o segundo da criação em Binah, o terceiro da formação nas 6 Sefirot medianas ali, e o último, o plano da manifestação, Asya, em Malkut, que é justamente todo este plano da manifestação. Da mesma forma que o universo foi criado assim, nós também podemos e devemos criar desta forma, pois aquilo que muitas vezes vem para nós como uma inspiração divina, uma ideia que surge do além, ela é uma emanação arquetípica, algo que está além da nossa compreensão, pois nada é criado por meio do nosso pensamento. Tudo é inspirado por meio de algo mais elevado. Então a gente precisa compreender isso em detalhes, para que a gente pegue essa ideia que muitas vezes não vem só para nós e vem para muitas outras pessoas que também estão vibrando naquele nível, naquela faixa de frequência, e as pessoas captam aquela emanação. Dentro dessa capturação, né, elas criam aquilo de uma forma como se um arquiteto fosse primeiro visualizar toda a estrutura de um prédio, de uma casa, de uma construção, e aí ele começa a formatar aquilo, começa a formar, dar desenho, né? Dar uma forma, um corpo para aquela criação. E aí, quando ele desenha tudo, ele manifesta, que é justamente trazer aquilo à tona, transformar aquela ideia, né, que virou um projeto em algo concreto no mundo físico. Este é o processo de toda a criação e tudo funciona assim. Desde escrever um livro, fazer uma arte, um trabalho, você viver a sua vida, criar um filho, tudo isso acontece da mesma forma, através desses 4 planos divinos, que são análogos às 4 letras do tetagrama, do nome de Deus. Então, aquele que compreende este grande mistério consegue, no mínimo, compreender um pouco melhor como co-criar a sua própria realidade. Então, para você que está buscando esse nível maior de compreensão da realidade e também de co-criação da sua própria vida, é importante você perceber aonde estão essas ideias, aonde estão todos esses movimentos vibracionais que você está sentindo, que você está querendo trazer à tona. Pois não basta apenas você fazer afirmações positivas, não basta apenas você ter grandes ideias e não executar, não basta apenas você só executar sem pensar nela, sem projetar aquilo antes, pois é preciso contemplar a obra como um todo, e é preciso que a obra exista antes nos planos sutis para depois vir para os planos mais materiais, mais físicos. Então a Kabbalah, ela explica isso em grandes detalhes através desses 4 planos divinos, Atzilut, Briah, Yetzirah e Asya. Esses 4 planos revelam a nós todo o processo e tudo aquilo que a gente precisa para fazer esta cocriação divina. Eu não vou adentrar em grandes detalhes de cada um, eu quero apenas nessas videoaulas trazer para vocês a consciência de que isso existe, que essa estrutura cabalística é real e que ela pode sim mudar a forma com que você enxerga a realidade e como você atua dentro do seu campo da realidade. E agora um último toque nessa nossa aula, que eu quero falar para vocês sobre 3 véus que dividem estes 4 planos. Dentro de nós é dito na Kabbalah que temos 3 níveis da nossa própria alma, situados como se fossem divisões desses planos divinos. Então é dito que nós temos um nível chamado Nefesh, o segundo nível chamado Ruach e o terceiro nível chamado Neshama. Eu não vou entrar em discussão aqui sobre qual está em cima, qual está embaixo, pois esta é uma ampla discussão no meio cabalístico, até no meio judaico. Grandes rabinos como Isaac Luria fala que é uma coisa, agora outros como Maimônides diz que é totalmente o contrário, então não vem ao caso agora falarmos sobre isso, esses termos mais técnicos. Nós vamos considerar que o nível mais animalesco, né, algo que está sustentando a alma
alma animal, e por isso não é de exclusividade nossa dos seres humanos, mas existe amplamente na natureza, é o nível Nefesh, que é este primeiro contato da alma com o plano manifesto. Um segundo, Ruach, já é algo mais intelectual, e Neshama seria então a essência, o Espírito Santo, aquilo que é mais puro, mais essencial, a chispa divina, a fagulha essencial da vida que dá sustento e conecta nós com as esferas mais elevadas, com os planos mais arquetípicos, mais sagrados dessa nossa manifestação. Agora, será que nós conseguimos, enquanto seres humanos, adentrar neste nível mais elevado, nos planos mais sutis? Será que estamos aptos a ascensionar de fato a nossa alma até os últimos graus da emanação divina, até a unicidade, a singularidade? É claro que não. Enquanto encarnados, enquanto seres materiais, físicos, com corpo, nós não temos a capacidade de adentrar neste plano mais elevado. Por isso, a busca do ser humano é encontrar a sua própria essência num primeiro momento. É você entrar em contato com aquilo que é mais puro e essencial dentro de si. É chegar em Tiferet, neste caminho do meio, que é um caminho de justos, um caminho dos Tzadekim, como dizem os cabalistas, é aquele que consegue ser uma pessoa justa e, através da transcendência do bem e do mal, ela consegue ascensionar dentro dessa escala cósmica de consciência, essa escala em que elevamos a nossa vibração até níveis muito, muito, muito sutis, até estados crísticos, búdicos, estados de consciência que são extraordinários, além de uma simples consciência normal humana. Então, o nosso caminho de ascensão, ele vem para nos elevar até o máximo nível possível e nos preparar para os próximos passos, que aí sim são dentro de um nível desencarnado, dentro de algo que não compete mais à matéria, que não precisa mais da ligação física. E dentro desse nosso estudo da Kabbalah, nós vemos que existem muitas ferramentas, existem muitas técnicas, muitos meios para se chegar mais alto. É um estudo que compete tanto o lado esotérico quanto o lado tradicional, o lado que gosta mais do estudo da Torá, da Bíblia, um lado mais místico que considera esses pergaminhos sagrados, né, trazidos desde os primórdios, desde Moisés, de Abraham e tudo mais, e também o lado esotérico da magia, aqueles que consideram o seu poder de cocriação conforme as leis divinas, conforme a própria manifestação da Mãe Natureza, e entram dentro dessa alquimia celeste para ascensionar não só a si, mas aos outros também, a consciência da Terra. Então lembrando, né, que nossa missão divina, a nossa missão de alma é fazer essa ascensão enquanto raça humana, enquanto consciência adâmica fragmentada em diversos seres que somos nós, e fazer com que tudo isso se unifique de volta nessa essência primordial e possamos assim ascensionar no caminho do meio, num caminho de justiça, num caminho de benevolência, num caminho de muito amor, de muita, muita, muita luz. Tá bom, meus queridos alquimistas? Então, espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos onde nós revelamos um pouco mais sobre a Árvore da Vida, sobre a Kabbalah. E se você gostou dessa série de vídeos, considere se inscrever no canal, deixar um like e também comentar aqui: eu sou um alquimista cabalístico, para eu saber que você chegou até o final e você entendeu tudo isso que eu quero te passar. Pelo menos a base da Kabbalah, para que depois a gente adentre em estudos mais específicos, que a gente passe mais tempo aqui, para que nós possamos juntos adentrar cada vez mais em mistérios mais específicos, em passos essenciais que a alma humana precisa percorrer neste caminho da ascensão. Então, um forte abraço para todos vocês e até os nossos próximos vídeos.